Fala, meus amigos, tudo bem com vocês? Aqui novamente para dizer que Deus tem um propósito para a sua vida, para a minha vida, para a nossa vida, amém? Em nome de Jesus. Você tem buscado entender o seu propósito de vida? Você tem buscado em Deus qual que é o seu propósito para essa vida? Se sim, vamos lá, vamos falar sobre isso, vamos aprender, tá bom? Então não esquece de dar um curtir aí, de deixar um comentário, deixa o seu amém, tá bom? Deixa o seu propósito, você tem definição do seu propósito, deixa aí o seu propósito de vida, o seu testemunho, a sua história, fale algo aí para nós, tá bom? E, por favor, não esquece de se inscrever, deixa seu apoio aí pro canal, tá bom? Para que esse vídeo possa alcançar e chegar aonde ele tem que chegar, tá bom? Em nome de Jesus. Vamos lá? Vamos falar sobre o propósito? Terceiro vídeo, nós começamos falando sobre algumas coisas sobre o propósito de Deus, no sentido da criação, no sentido do entendimento ali que Deus faz. E eu terminei o vídeo falando sobre a vida de Ana. Se você for ler o segundo capítulo, né, do livro do 1 Samuel, você vai ver o cântico de Ana e quanto para Ana foi muito pontual e importante aquela posição, aquele momento. Então, nós precisamos entender que o propósito de Deus é importante, é crucial para nossas vidas. Porque se você for parar para pensar, para analisar, Ana, ela teve um filho. E mesmo debaixo da dor e do sofrimento, Ana, ela teve um filho que fez total diferença para a história. Se você for tentar procurar o contexto da história dos filhos de Penina, e você não vai encontrar, talvez nem os nomes dos filhos de Penina. E isso fala muito em meu coração, porque quando nós cumprimos o propósito, né, a nossa vida, ela na verdade ela faz sentido, ela mostra, né, o porquê daquilo que nós estamos vivendo. E às vezes nós reclamamos, nós nos frustramos, nós blasfemamos, nós falamos coisas, sabe, horríveis, ou nós vivemos uma vida de sofrimento e dor porque nós não queremos ou nós não conseguimos assumir esse papel, né, entender que Deus tem nos chamado para viver algo poderoso. Então, vamos lá. Eu quero que os irmãos lembram, né? Que você lembra que você nasce, você é gerado para um propósito. E com um propósito. Então, Deus, ele, com um propósito estabelecido, não importa. Aí você fala assim, mas eu sofri para nascer, aconteceu isso, aconteceu aquilo. Deus, ele sabe que algumas coisas são necessárias e aconteceu. Enfim, Deus, ele é soberano e eu não quero entrar nesse mérito, né, de soberania de Deus, de Deus, de vontade, enfim, não é esse o objetivo do vídeo, mas você nasce com um propósito, você é escolhido com um propósito. Então, o seu nascimento ele tem um propósito, a sua vida é o primeiro propósito, né? Nós falamos sobre 3 propósitos. Então, a sua vida é o primeiro propósito, o seu nascimento naquela geração, naquela família, naquele tempo, né? Por que você não nasceu em 1825? Por que você não nasceu em 1885, 86, 87, não sei qual que é o ano. E você nasceu em 1900, aí você nasceu em 2000 e alguma... Por que você nasceu, então, em 2018? Por que você nasceu em 2020? Por que nessa era, nessa geração? Então, tem um propósito nesse tempo. Nós lemos em Eclesiastes que há um tempo determinado sobre todas as coisas. E o tempo é estabelecido, ele cumpre o seu propósito. Há um propósito para. Então, há um tempo para todas as coisas para que se cumpra o seu propósito, a fim de que se cumpra o seu propósito. É estabelecido e determinado para que se cumpra o seu propósito. E quando nós entendemos que a nossa vida ela tem um propósito, então eu nasci nessa família tal, eu nasci nessa geração tal, e nesse tempo tal, a minha vida ela cumpre um propósito. Então eu preciso entender
Qual que é o meu propósito dentro da minha família, dentro da minha geração e dentro desse tempo, ok? E como eu disse, Ana, ela responde uma necessidade de Deus para que Samuel fosse a resposta, para que Samuel cumprisse o seu propósito para aquela geração, e Samuel foi um dos maiores profetas de todos os tempos. Ok? Então, a resposta bem estabelecida no tempo certo, o fruto, ele tem o tempo certo, e o fruto, se ele passa, ele já não serve mais, ele apodrece e ele vira outra coisa, não alimento. E antes ele não nasce, então há o tempo, ok? Então você nasceu, você está vivo, você tem vida, por quê? Porque nesse tempo você foi chamado por Deus para gerar algo. Amém? Creia nisso, você é chamado por Deus para gerar algo. Você não é nem mesmo um acidente, nem mesmo um acaso, ok? Você tem um chamado de Deus, você tem um propósito de Deus na sua vida, você carrega o propósito de Deus e você tem a resposta de Deus para outras pessoas, amém? Você tem a resposta de Deus para entregar para Deus o seu bom fruto, o fruto agradável, um dos maiores profetas de Israel, amém? Eu quero falar sobre outros personagens bíblicos. Moisés, eu falei um pouco, Moisés ele nasce, né? Moisés ele é chamado, Moisés ele era o libertador escolhido por Deus desde o ventre, desde muito bebê, muito pequeno. Ele tem uma história muito parecida com Jesus sobre as crianças daquela idade. Ele é preservado, ele é guardado por sua mãe, guardado no palácio, né? Então Deus tem essa estratégia, enfim. E Moisés, ele é só ele. Aí ele fala, não, envia o meu irmão, eu não sei falar, o meu irmão que sabe. E Deus olha para ele e fala, mas eu chamei você, com as características que você tem, com a personalidade que só você tem. Arão, ele foi bênção. Ele falou, ele foi, né, um canal de bênção até onde ele poderia ser. Mas quando Moisés estava no monte, né, recebendo de Deus a direção para o seu povo, né, que Deus estava organizando, porque o povo estava se tornando e ia entrar na terra e precisaria ter tudo organizado. Quando desce, Arão estava participando de uma das coisas mais terríveis e mais, né, horrendas, que era a idolatria do povo no caminho, no processo de livramento, no processo de salvação, na via de milagres, no caminho do milagre, na onde Deus estava usando para se manifestar ao seu povo, para trazer, estabelecer, não somente para aquela geração, mas para as gerações futuras, os marcos, né? Tanto o maná é representado, a saída do povo de Egito, do Egito, Deus estabelece ali a Páscoa, né? Passagem, né? A saída do povo da escravidão para entrar em uma caminhada de libertação. Então isso até os dias de hoje. Jesus, ele vem, ele participa da Páscoa e ele estabelece na Páscoa, ele coloca a sua Santa Ceia. Então é um marco. Aquele povo, ele vinha trazendo, né, a passagem do Mar Vermelho, enfim, muitas coisas se cumpriram, né? E Deus tinha como para estabelecer naquela geração, naquele povo. Então eles estavam caminhando um caminho no deserto, mas um caminho de milagres, um caminho de pilares, de estabelecer ali neles as raízes necessárias, né? E ali o povo, eles se voltam para um Deus que eles mesmos criaram, com a mesma cultura, com os mesmos princípios dos egípcios. Eles criaram um Deus e eles adoraram aquele Deus. Então, Deus, ele te chama, Deus, ele te prepara, Deus, ele te capacita, e você precisa se alinhar, entender. Por isso eu ainda continuo batendo nessa tecla. Busque em Deus o seu propósito, busque se alinhar com o seu chamado. Depois nós vamos falar muito sobre chamado, mas busque se alinhar com isso, porque você precisa ser frutífero, você precisa ser próspero,
no sentido de prosperar, de ter para dar. Amém? Você precisa gerar, você precisa criar. Você é fonte, você não retém, você não é lago, você não é rio. Você não retém e você fica ali. Você é fonte, você jorra. A árvore, ela não se alimenta do seu fruto, mas ela dá o fruto, né? Tanto para o Senhor da seara, quanto para as pessoas necessitadas de fome de alimento. E a fonte, ela jorra para alimentar outros, ela não retém, ela não se alimenta, ela não bebe dela mesma. E nós bebemos do Espírito, que é fonte inesgotável. Nós bebemos do Espírito Santo de Deus. A fonte vem do Senhor, a fonte de água viva é o Senhor. Então nós precisamos entender que nós precisamos gerar, produzir, nós precisamos trazer palavras, nós precisamos ter um coração. Então o Senhor nos chama para isso, esse é o nosso propósito. Então Moisés, ele é gerado, Moisés, ele precisava ser esse libertador. E quando Moisés vem e ele cumpre o seu propósito, Deus, ele honra, né? Ele faz. Outro homem de Deus que também nasce com um propósito bem claro para nós meditarmos aqui rapidamente é João Batista. João Batista, no seu, a sua fecundação, ela já é com propósito. Dois homens estéreis, né? Dois homens no sentido de seres humanos, um homem e uma mulher já de idade avançada, que não tinha filhos, e cada momento que passava ficava mais impossível, mais impossibilitado de gerar filhos. Então, eles se encontram ali, João Batista, né? E ali eles falam, poxa, vocês vão ter um filho. Fala, não, o nome dele vai ser João, ele vai preparar o caminho, e Deus, ali vem aquela profecia, aquela revelação. Então, ou seja, ele já nasce pronto para cumprir o seu propósito. E ele, desde muito novo, a gente não sabe, né, mas assim, a vida dele, ela foi entregue ao seu propósito. Ele vai viver de uma forma diferente. Ele tinha todo ali para viver segundo o nome da sua família, para viver como sacerdote, porque os pais deles eram aqueles que serviam no templo. Então ele já tinha, né, como herança dos seus pais, uma vida pré-estabelecida. Porém, o seu propósito era outro, para que ele preparasse o caminho para o Senhor e que ele fosse essa voz, né, que gritasse, que clamasse e que denunciasse. Então, tanto Moisés quanto outros homens de Deus, mas João Batista, ele encarna uma palavra liberada, e ele pega aquela palavra e ele se torna aquela palavra, né? A voz do que clama no deserto, preparai o caminho para o Senhor, né? Onde Isaías declara essa mensagem sobre, né, o Messias. E aí Jesus, ele vem com João Batista, ele vem com esse propósito e ele cumpre, ele honra o seu propósito de vida, e ele começa a viver essa vida determinada, estabelecida para que cumprisse nele o seu propósito. Então a sua vida, ela tem um propósito, amém? Jesus, ele também vem, e ele só vem porque Deus tem um propósito. Vamos ler João, carta de 1 Pedro, capítulo 1, versículo 18. Pois vocês sabem que o resgate para salvá-los do estilo de vida vazio que herdaram de seus antepassados não foi pago com simples ouro ou prata, que perdem seu valor, mas com o sangue precioso de Cristo, o Cordeiro de Deus, sem pecado nem mancha. Ele foi escolhido antes da criação do mundo, mas agora, nestes últimos dias, nesses últimos tempos, foi revelado por causa de vocês, por meio de Cristo. Vocês vieram a crer em Deus, depositam sua fé e esperança em Deus, porque Ele ressuscitou Cristo dos mortos e lhe deu grande glória. Amém? Que texto maravilhoso. Aqui o apóstolo Pedro,
ele nos ensina e ele declara sobre a igreja, ele declara sobre o seu povo, sobre aqueles que estavam ouvindo, que estavam recebendo a sua mensagem, e ele declara para nós também essa necessidade de olhar e entender que nós fomos pagos, que tinha uma dívida. Tinha uma dívida, mas Deus ele tinha um plano. Então, aqui a palavra do Senhor fala que o Cordeiro de Deus, sem pecado, sem mancha. Então, o chamado de Jesus para tabernacular, ou seja, ele veio e habitou entre nós, né? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Esse verbo que se fez carne e habitou entre nós, tabernaculou, veio morar, veio existir, veio viver aqui no meio de nós, ele já existia na eternidade. Então, no versículo que nós lemos, no 19, mas assim, mas com sangue de Cristo, Cordeiro sem pecado, sem mancha, foi revelado por causa de vocês. Não, é no final do 18. Opa, peraí, que eu tô lendo um e tô vendo o outro. Sem mancha, ele foi escolhido antes, versículo 20, antes da criação do mundo. Então, antes de criar o mundo, Deus, ele é a eternidade, e ele está na eternidade, e ele habita na eternidade, e ele é a eternidade. Então, não é que Deus estava no Jesus, ou Deus ele estava no começo, ou ele estava no final. A palavra do Senhor fala que Jesus ele é o alfa e o ômega. Então, não é que ele aqui ele não sabia o que ia acontecer aqui, ou aqui ele não sabia o que ia acontecer no final. Ele é e ele está em todo o tempo. Então, ele, no começo da criação, ele já viu a necessidade. Então, ele já foi preparado, ele já estava sendo pronto, ou seja, o Cordeiro de Deus que foi escolhido. Então, o propósito da vinda de Cristo era para vir como um cordeiro. Por isso muitas pessoas se confundem com Deus é amor, Jesus é bom, Jesus é amor, Jesus é isso. Aí quando Jesus fala assim, eu não vim trazer a paz, eu vim trazer a espada, muitas pessoas não entendem. Porém, o propósito dele era vir como cordeiro. Mas no seu propósito de vir, ele começa a estabelecer algumas coisas, alguns princípios, alguns ensinamentos, ele seleciona, ele treina, ele faz. Por quê? Porque no estar, ele tem os seus propósitos. Então, a vida é um primeiro propósito. Enquanto vivo, enquanto vivendo, um ser vivente, ele tem outros propósitos. Estabelecer a igreja, estabelecer alguns princípios, redimir algumas pessoas, deixar sinais, ele vem cumprir a lei, ele vem ampliar a lei, ele vem estabelecer a igreja, ele cumprir outros propósitos, mas o propósito de vida era ele vir como um cordeiro. E o outro propósito, olha Apocalipse capítulo 3, versículo 8, e todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles o que não tem os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então, nós lemos no versículo 20 de 1 Pedro 1, 20. Ele foi escolhido antes da criação do mundo e ele foi morto antes. Então, nós entendemos que ele tem um propósito de vir, ele tem um propósito para vir, para estabelecer, como um cordeiro, aquele que não vai viver uma vida e não vai ter pecado, aquele que vai viver uma vida e não vai cometer desobediência, rebeldia, idolatria, mas ele vai vir obedecer, e a obediência já é o vir já é obediência, e o cumprir já é obediência, e cada propósito ele obedece e estabelece. Então, Jesus ele vem como obediência e como obediente, e ele estabelece o que ele precisa estabelecer, ele faz o que ele precisa fazer, ele cumpre o que ele precisa cumprir, ele é um bom filho, ele é um bom amigo, ele é um bom... Então ele estabelece, na sua família, na sua geração e no seu tempo. Ele frutifica. E o morrer dele também é um propósito, porque o vir e o nascer é um propósito, ok?
Deus encarnado, né? Deus Emanuel, conosco, no meio de nós, né? Deus está conosco, né? Deus ser batizado, Deus vir estabelecer o batismo. Por que ele batizou? Não tem necessidade? Não, mas ele estabelece, ok? Então, princípios e fundamentos. Então, ele vem, ele toca a sua família, ele toca a sua geração, ele toca o seu tempo, ok? E aí ele morre. E o morrer é também o propósito de Jesus. Porque ele precisa ser um cordeiro para tirar o pecado e precisa pagar não com ouro, prata, bronze, pedras preciosas, mas com o seu sangue imaculado. Então ele morre. Ele morrendo, ele precisa ressuscitar. Paulo ele fala: se Jesus Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação. Por quê? Porque ele vai se tornar mais um que veio, fez milagres e morre. Então Jesus ele vem, Deus entre nós. Ele se prova o seu valor e se prova Deus entre nós. Ele sofre e morre. E o seu morrer, ele ressuscita. O Espírito de Deus nos ressuscita para que possamos ser ressuscitados como ele. Então Jesus ele vem como um homem, morre como um cordeiro mudo, mas ressuscita como um leão. Então ele estabelece, e aí todos os joelhos se dobrarão, todas as línguas confessarão, ele se torna rei dos reis e senhor dos senhores, e ele ali, aí sim, ele cumpre o seu papel, ele cumpre a sua vontade, e Deus o exalta soberanamente e coloca o seu nome que está acima de todo nome. Então esse é o propósito de Deus para a vida de Jesus, esse é o chamado que ele assume e o seu papel. Então, queridos, você é chamado, a sua vida ela cumpre um papel, e nessa vida você estabelece na sua família, na sua geração e no seu lugar. Então, Deus ele tem esse chamado para nós. Há um propósito geral, nós falamos sobre propósito geral, propósito coletivo, ou seja, ser marido, gerar filhos, ser pai, né? Administrar, governar, trabalhar, algo que Deus te coloca, família, igreja, né? Você fazer ali alguma coisa e propósitos específicos, né? Então, propósitos especiais, único e específico. 5 ministérios, ou seja, só você como pastor, como líder, algo ali, não liderança no geral, mas você ser um homem de Deus ou seja, um profeta, um ministro, né? Então, os dons específicos para você gerar aquele fruto específico, uma capacidade específica que só você faz, como disse Bezalel, ele foi o primeiro homem a ser cheio do Espírito na Bíblia, foi Bezalel, ele não foi um sacerdote, ele foi cumprir um propósito, trabalho das suas mãos, né? Então, também é interessante você estudar sobre a vida. Então, um lugar, um tempo, uma geração. Então, propósito de Deus para a sua vida, ele toca a sua vida. Todo ser que respira louve ao Senhor. Então você é chamado para ser filho, para louvar e adorar o nome do Senhor. Você sendo um ser vivente, olha ao seu redor, sua família, né? As pessoas, sua geração, o lugar que você trabalha, e dê fruto nesse lugar. Cumpra o seu propósito. Tudo que vier em sua mão, faça como ao Senhor. Tudo que vier em sua mão, faça como ao Senhor. Olha só o livro de Eclesiastes, capítulo 9 e 10, versículo 10. Sendo assim, tudo quanto vieras a mão para realizar, realiza-o como o Senhor das tuas forças, com o melhor das tuas forças, porquanto para o Senhor, oh meu Deus, porquanto para o Sheol, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexões, planos, conhecimento, saber, nem nada, seja uma obra grande ou seja vida. Então aqui em Eclesiastes fala, faça o que vier em sua mão para realizar, faça-o com o melhor das tuas forças, porquanto para o Sheol, ou seja, a sepultura, para onde vais, não há atividade, trabalho, reflexão, ou seja, faça agora, nesse tempo presente, no hoje, neste momento específico, o que for necessário para você fazer. Então, não espere algo acontecer para que você faça algo. Então, faça neste tempo, neste dia ter um propósito,
nessa semana tem um propósito, nesse ano tem um propósito e na sua vida tem um propósito. Olha Colossenses 3:23, e tudo quanto fizeres, faça-o de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que recebestes do Senhor a recompensa da herança, é Cristo, o Senhor, que estás servindo. Então, aquilo que vier nas suas mãos, faça com o melhor, e não esperando recompensas. Colossenses 3:23 e 24 nos ensina a fazer de uma forma como para o Senhor, porque Cristo é a nossa recompensa. Então, o que eu faço não é aquilo buscando uma recompensa, mas o Senhor é a minha recompensa. Aquilo que eu faço, eu me relaciono. Com quem eu me relaciono revela o meu propósito. Então, se eu sou chamado, eu não produzo para ter resultado, porque o resultado é o relacionamento. Lembra de Ana que eu falei? O propósito, o pedido de Ana trouxe a ela um relacionamento ao qual ela ficou disposta a se entregar e a entregar tudo. Por quê? Porque o melhor é o que ela encontrou no Senhor, a satisfação de gerar e de responder, de agradar e obedecer o Senhor. Então você é chamado para ser filho. Lembra que eu disse? Você é chamado para ser filho. E o filho que produz, o filho que gera frutos, o filho que faz. Então você não faz para um propósito no sentido de receber algo agora, mas você faz para um propósito de ser filho. Ou seja, o filho gera, o filho produz. O filho não busca um resultado imediato. Claro que o resultado, ele é o próprio fruto já é o resultado. Mas você não faz esperando recompensa de alguém ou de ali, mas você faz como para o Senhor, porque você se relaciona com o Senhor e encontra Cristo. E Cristo veio para morrer, para se entregar em nosso lugar. Então, é o mesmo, que haja em vós o mesmo sentimento que eu em Cristo, que ele, mesmo sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. Se tornou homem e, se encontrando em forma de homem, se fez servo e humilhou-se a si mesmo. Então, que este sentimento de servir, cumprindo o seu propósito de filho, ou seja, meu propósito é me tornar filho. E eu sendo filho, eu me encontrando com a consciência e a clareza do propósito de ser filho, eu gero, eu dou frutos, eu faço. Entende? Então, o fazer não é esperando uma recompensa. O se tornar, eu encontro o que fazer. Então, se eu sou filho, eu gero frutos. Se eu sou filho, eu faço, eu produzo a Deus, eu dou fruto. Ok? Então, eu preciso entender que eu preciso me tornar a resposta de Deus para que se cumpra o propósito de Deus a qual Ele estabeleceu, antes mesmo do meu nascimento. Então, o seu propósito, ele não precisa vir primeiro como algo assim, eu quero alcançar isso. Não, eu quero me tornar isso. E quando eu me torno isso, todos os meus tudo que vier em minha mão, eu vou fazer como melhor. E isso, todos os dias eu vou entender que aquilo é um propósito de Deus para isso. Para que eu faça, eu preciso escrever, então eu preciso, esse é o propósito de Deus para o dia de hoje. Qual que é o propósito de Deus para o seu momento, o seu acordar, o seu levantar, o seu viver, o seu comer, o seu beber? Para tudo tem um propósito estabelecido e determinado para todo o tempo. Debaixo do céu tem um propósito, tudo. Aí você fala, mas o meu propósito é isso? Não, seu propósito é se tornar, se relacionar com Deus por meio de Cristo. Pede para o Espírito Santo te encher e tudo que vier à sua mão vai se tornar um objetivo claro de Deus para que você faça. E aí você vai ver que você está fazendo de uma forma excelente, você vai ver e falar, poxa, foi para isso que Deus me chamou e descobri o meu propósito de vida para este ano, para essa geração, para minha família, para tal, para esse, né? E aí você vai entendendo os propósitos ali que você vai fazendo, então você vai se cumprindo, mas assim, você precisa entender que isso está dentro de você. E você é filho e você veio para esse propósito, para se tornar filho, um filho que dá bons frutos. Nós somos enxertados na videira. E aquele que está em Cristo, ele dá bom fruto. Aquele que não está em mim não pode gerar fruto. Por quê? Porque nós não estamos em Cristo, nós não somos filhos. Entende? Você é filho para gerar frutos. E aqui eu entendo que
fazendo para o Senhor. Aquele que encontra Cristo. Eu faço para o Senhor porque eu sei que eu encontrei Cristo. Se eu encontrei Cristo, eu sou filho. E se eu sou filho, eu sou produtivo. E se eu sou produtivo, eu vou cumprindo os meus propósitos. Amém? Em nome de Jesus, cumpra o propósito de Deus para a sua vida. Deixa Deus te usar. Sabe o contrário de não cumprir um propósito? É pecado. Uma das traduções, né, uma das explicações sobre pecado não é somente cometer algo abominável à carne, ao corpo, ao espírito, mas é errar o alvo. Uma das traduções, né, uma das aplicações para pecado é errar o alvo. A palavra do Senhor fala que aquele que sabe fazer o bem e não faz, ele comete pecado. Se você sabe o que é fazer o bem e você não faz, você está cometendo o pecado, ou seja, você está errando o alvo. Então você errar o alvo, você não fazer aquilo que você foi chamado para fazer, você está cometendo o pecado. Então se você está cometendo o pecado, volte-se ao Senhor, reconcilie com o Senhor, busque o Espírito Santo, fala: Espírito Santo, preciso me tornar filho, filho legítimo, filho amado e filho que te ama. E entregue a sua vida para que se cumpra o teu propósito em mim. E aí você vai ver que o Senhor, ele vai alinhando a sua vida e você vai cumprindo o propósito de Deus em tudo que você faz, em tudo que você gera, em tudo que você é. Você não fala por falar, você fala por um propósito. Você não ora por orar, você ora por um propósito. Mesmo que a oração de tudo ela é bom, mas você começa a se tornar objetivo e claro. Você não dá conselho por aconselhar, vai lá então, faz isso, não. Você fala com um propósito. Você não faz amizades por fazer, amém? Mesmo que seja bom ter amizades, né? Ter pessoas, mas assim, começa a ser pessoas objetivas, com propósito. Você não gasta tempo com aquilo que é passageiro, você gasta tempo com propósito, você estabelece propósito. Não, eu estou conversando com você, mas eu tenho um propósito. Eu estou te visitando, mas eu tenho um propósito. Eu estou olhando para você, mas eu tenho um propósito. Eu estou aqui falando, mas eu tenho um propósito. Eu sei que o Senhor tem um propósito na minha vida, é de me conhecer e me tornar conhecido dele. De me amar e fazer com que eu ame mais. É de me envolver e me fazer com que eu envolva. Que morra a minha carne e que eu me torne mais parecido com ele. Essa é a expectativa do filho, se tornar mais parecido com o seu pai. Em nome de Jesus, que você viva esse tempo do Senhor. Salmos 1:3, ele é como uma árvore plantada à margem das águas correntes, dá fruto no tempo apropriado e a sua folha não murcha. Tudo quanto realizar prosperará. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida, que você vai ser uma pessoa que produz, uma pessoa que gera bons frutos no tempo certo. Amém? Uma pessoa sábia no falar, pronta a ouvir, amável, amigável. Tá bom? Esse é o tempo do Senhor para a sua vida. Esse é o tempo do Senhor para a sua vida, para a sua família, para a sua igreja, para o seu coração. Que Deus possa te encontrar como filho, te estabelecer com princípios e propósitos grandiosos no Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.